Impulsividade. É interessante que a impulsividade do psicopata é muito racional, ou seja, ele sabe o que faz, quando faz e na hora que faz. Então, você não vai encontrar um estuprador em praça pública executando seu estupro. Ele vai esperar ver direitinho e num determinado momento que tiver extremamente favorável para ele, ele vai lá dar margem a seu impulso e executa um crime ou executa um estupro porque ele se acha merecedor daquela diversão. Deixa eu baixar só um pouquinho aqui. Autocontrole deficiente. O autocontrole deficiente é muito típico dos psicopatas muito graves, que são aqueles que, por uma coisa mínima, são capazes de matar pessoas sem olhar muito o que está em volta. Por exemplo, essa semana aconteceu no Rio de Janeiro, na semana passada, no sábado, um pai que foi pedir, morando numa comunidade, foi pedir, o nome dele é Thiago, fotógrafo, foi pedir a um grupo de traficantes, que ele mora numa comunidade, que diminuísse o barulho no sábado, 11 horas da manhã, porque a filha não estava conseguindo dormir, uma filha pequena, né? E ele foi, ninguém fez nada, ele voltou lá, pediu, poxa, podia deixar minha filha? E simplesmente metralharam o cara, mataram. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que quem fez isso é um psicopata. Porque, assim, ele sabe exatamente que ele não precisa se controlar. Ali ele manda. Então, o autocontrole deficiente do psicopata é muito em função de onde ele se sente rei, de onde ele reina, né? E onde há um grupo de psicopatas e o ambiente é dominado por eles, eles fazem o que querem, a hora que querem. Necessidade de excitação. Os psicopatas têm necessidade de coisas muito extravagantes para se excitarem, né? Então, a excitação sexual de um psicopata não é como uma pessoa normal. Um psicopata, para se excitar, ele precisa, por exemplo, estuprar, ele precisa torturar, ele precisa subjugar. Ele tem prazer em ver o outro sofrendo, implorando pela vida. Talvez esse seja o maior prazer de um psicopata. Quanto mais grave, isso vai ser mais evidente. Falta de responsabilidade e problemas comportamentais precoces. Um psicopata não se acha responsável por nada. Se ele pegar o dinheiro da mãe para pagar uma conta, ele não vai pagar, vai se divertir. E ele acha que tudo bem, não tem problema nenhum. Isso é um direito dele. Lembre-se que ele é um egocêntrico, um megalomaníaco, ele tem todos os direitos do mundo, ele é tão especial que o mundo lhe deve, né, muitas coisas. E essas coisas, não importa se são dos outros ou que os outros batalharam, ele se acha no direito. E esse comportamento é muito, desde muito cedo, desde criança. Então, são crianças que maltratam animais para ver o animal sofrer, tem uma coisa mórbida, ou maltrata coleguinhas porque tem um prazer nisso, tem um prazer em ver o outro sofrer. Isso acontece muito precocemente. E um comportamento transgressor no adulto. O transgressor porque aí passa a ser, em geral, ele começa a cometer crimes, sejam crimes na área civil, seja crimes na área familiar, relações abusivas, né? Então ele vai carregando uma série assim, estelionatário, ele vai carregando uma história muito densa. Eu costumo dizer que aos 20 anos um psicopata já tem uma grande história. Não necessariamente ele tem ficha na polícia, porque ele sabe se disfarçar muito bem, e a gente vive num país que a justiça não entende que existem presos psicopatas e presos não psicopatas, que a maioria deles nem passa pelo sistema presidiário, porque eles sabem se disfarçar muito bem, sabem manipular pessoas para que façam o trabalho sujo, para que eles possam se manter com suas fichas limpas. Então, gente, era o que eu queria dizer para vocês. São as 11 características. É claro que isso tem que ser visto num contexto, não é para vocês saírem dando diagnóstico de todo mundo. A psicopatia tem uma história, é um transtorno de personalidade, começa muito cedo e a pessoa aquilo é uma maneira de ser. Então ele vai fazer isso muitas vezes, não será uma vez. E sempre manipulando, sempre tentando conseguir as coisas de uma maneira que você nem perceba que está com um lobo do lado.
né? Eles se disfarçam de ovelhas, mas são lobos em pele de ovelha, literalmente. Então, espero que vocês tenham gostado. Vejam os outros vídeos que a gente tem no canal sobre psicopatia, são alguns. Eu tenho um livro chamado Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado, que é um livro bacanérrimo, que tem tudo isso detalhado. Eu já tenho um curso online sobre o Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado, que está lá na minha bio do Instagram, vocês encontram. O livro está à venda na loja www.mentesdabia.com.br. E eu espero que vocês gostem, deixe seu comentário, compartilhe e a gente volta para trazer novos temas que vocês pedem.